colocando então aqui. Beleza, já estamos gravando a nossa aula, sempre lembrando que qualquer problema aí de queda de internet de vocês, ou travamento, o que quer que seja, a aula está gravada, tá? Está sendo gravada nesse exato momento, e obviamente será postada no YouTube da escola, tá? E aí depois vocês podem ir lá e conferir, ver qualquer coisa, rever também, quantas vezes forem necessárias, tá? Vamos lá, então. Na última aula, então, a gente tinha parado aí falando sobre função assim, e na aula de hoje a gente retoma exatamente daqui. Bora lá. Raízes e sinal da função assim. Olha só, quando a gente vai falar a respeito de função afim, também conhecida como função polinomial do primeiro grau, tá? Na função do primeiro grau, a gente observou aí até então, certo? Uma breve análise dos coeficientes A e B, onde A é sempre responsável por determinar a inclinação da reta, né? É também chamado de coeficiente angular. Se o A é maior do que zero, ou seja, positivo, a reta é crescente. Se é menor do que zero, negativo, decrescente, tá? Então foi verificado isso aí. Vimos também que o B, coeficiente linear, ou termo constante, é responsável por determinar o ponto em que a reta intercepta o eixo Y. Mas aí pode até vir a pergunta, até porque em questões anteriores, se a gente observar bem direitinho aqui nos exemplos anteriores, deixa eu elencar alguns exemplos aqui. Olha só, por exemplo, né, essa reta, além de interceptar o eixo Y, ela também intercepta o eixo X, tá? Então, o que acontece? Se o B determina o ponto em que a reta intercepta o eixo Y, então é o A quem determina onde intercepta o eixo X? Não. A determina apenas a inclinação da reta e só. Nada mais além disso, tá? Apenas a inclinação da reta. Então, quem é que determina o ponto em que a reta intercepta o eixo X? Aí, nesse caso, tá? É o que nós chamamos de zero ou raiz da função, tá? Então, a raiz da função, ou zero da função, também conhecido como zero da função, é responsável por determinar o ponto em que o gráfico, nesse caso aqui, uma reta, tá? Intercepta o eixo X. Gente, me deem só um minutinho, tá? Deixa eu só parar aqui o meu áudio. Voltando, então, foi apenas a correção aqui de um problema técnico que estava por acontecer, tá? Mas aí tudo certo, então. Vamos lá. Voltando, então, ao compartilhamento da nossa tela. Olha só. Então, nós temos aí o seguinte. Raízes e sinal da função afim. Então, a raiz da função é justamente aquele valor de x que vai fazer com que toda a função tenha seu valor igualado a zero. Se nós observarmos bem, certo? Por exemplo, deixa eu só pôr aqui o gráfico para vocês. Olha só. Quando você intercepta o eixo x, observem que o valor de y é zero, tá? Daqui para cima, y positivo. Daqui para baixo, o y negativo. E exatamente na linha, o y é igual a zero. Beleza? Então, nesse caso aqui, por isso que é chamado de zero da função. Beleza? Porque é justamente aí onde a função é igual a zero e quem representa a função é justamente o valor de y. Beleza? Vamos lá, então. Sabendo, então, o que é um zero ou raiz da função, que é justamente o valor de x, que faz com que y seja igual a zero. Só um minuto, gente. Só um minutinho aqui.
Vamos lá então, voltando então, tá? Então, olha só. Deixa eu voltar aqui para projetar aqui a tela. Então, olha só. Nesse caso, então, aqui, ó, raízes e sinal da função afim. Beleza, então. Vamos adiante. Nos gráficos das funções de primeiro grau, a reta sempre corta o eixo x. A abscissa do ponto por onde o gráfico da função intercepta esse eixo é chamada de zero ou raiz da função, tá? Mais uma vez, nos gráficos das funções de primeiro grau, a reta sempre corta o eixo x. Olha só, essa premissa básica de sempre cortar o eixo x, tá? Por exemplo, ela não ocorre para a função quadrática. Existem casos, tá? No caso da função quadrática, que a gente vai tentar falar daqui a pouco, a gente observa que a função quadrática ela pode ter o seu gráfico podendo convergir sem interceptar o eixo x. Mas no caso da função do primeiro grau, da função afim, não. Ela vai interceptar o eixo x, ela vai interceptar o eixo y, tá? Então, a abscissa do ponto por onde o gráfico da função intercepta esse eixo é chamada de zero ou raiz da função. Então, a raiz da função é o valor de x, tais que f de x é igual a zero, ou seja, é o valor de x. Só um minutinho, gente. Gente, me perdoem pelas interrupções, tá? Criança é fogo, bicho. É negócio que é imprevisível e começou aqui, saiu do quarto e começou a chorar aqui no pé aqui da mesa aqui do quarto aqui da sala aqui comigo. Aí tive que atender ele aqui rapidinho e resolver aqui o problema, mas está resolvido então. Vamos lá então. Voltando então para a nossa aula, tá? Então, olha só. Raiz da função, valor de x, tais que f de x é igual a zero, beleza? Então, é justamente o conceito que nós já temos de raiz da função. Vamos adiante, então. Exemplo. Encontrar as raízes das funções de R em R, definidas por f de x igual a 3x menos 6 e g de x igual a menos 2x menos 2. Então, nesse caso aqui, a gente vai encontrar as raízes de cada uma dessas duas funções, beleza? Vamos lá. Então, queremos obter os valores de x que anulam as duas funções. Ou seja, o valor de x que vai fazer com que toda função seja igual a zero. Primeiro caso, f de x. Então, para encontrar a raiz dessa primeira função, eu tenho que, obviamente, admitir que f de x é igual a zero. Então, nesse caso aqui, ó, se o f de x é igual a zero, sendo f de x igual a 3x menos 6, então nós teremos que 3x menos 6 também é igual a zero. Resolvendo, então, aqui a nossa equação do primeiro grau. Tudo que é número vai para um lado, tudo que é letra vai para o outro. C está aqui subtraindo, vai passar para o outro lado, somando. Olha só. Ficamos, então, com 3x igual a 6. Beleza? Aí aqui agora, ó,
3 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. E aí x vai ser igual a 6 dividido por 3, x igual a 2. Então, 2 é a raiz da função. É justamente aquele valor, tá? Que vai fazer com que toda a função aqui f de x seja igual a 0. 3 vezes 2, 6 menos 6, 0. Beleza? Vamos para a próxima. G de x agora igual a 0. Nesse caso aqui, então, nós vamos encontrar a raiz da função g de x, o zero dessa função. Obviamente, sabendo então que g de x é igual a menos 2x menos 2, então nós teremos que menos 2x menos 2 é igual a 0. Tudo que é número para um lado, letra para o outro. 2 aqui está subtraindo, passa para o outro lado, somando. Menos 2x igual a 2. Esse menos 2 está multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo. 2 dividido por menos 2, x igual a menos 1 é a raiz da outra função. Beleza? Dúvidas até aí, jovenzinhos? Posso ir adiante? Vamos lá, então. Agora aqui, certo? Aqui é o seguinte, olha o que é que diz o exemplo. Obter a raiz e analisar os sinais da função definida pelo gráfico abaixo. Então, aqui, ó, o gráfico que nós temos, tá? Função afim, função do primeiro grau, né? É uma reta, tá? E aí, nesse caso, a raiz é exatamente o ponto em que a reta intercepta o eixo Y. E é exatamente aqui, ó. Então, a raiz está fácil de determinar. Visualmente aqui, ó, x igual a menos 2. Já está fácil de identificar. Agora, a gente vai partir para um outro tipo de análise, que é justamente o quê? Analisar os sinais da função. Então, se você está analisando os sinais da função, quem é que representa a função? Y, tá? Y é quem representa a função. Y é quem representa o valor numérico da função. Sendo assim, daqui para frente, tá? Eu tenho justamente esse gráfico aqui, essa reta, acima do eixo X. O eixo X é justamente onde qualquer valor de Y vale 0. Daqui para cima, positivo, daqui para baixo, negativo. Na linha, vale 0. Então, esse gráfico aqui depois de 2, ele está acima de 0, está acima do eixo X. Portanto, seu sinal será positivo. Antes de menos 2, o gráfico, essa linha verde, está abaixo do eixo X. Então, seu sinal será negativo, tá? Vamos ver então? Olha só. Antes de menos 2, negativo. Depois de 2, positivo. Beleza? Vamos adiante. Temos então aqui toda a análise feita. Raiz, x igual a 2, não é isso? Então, y é igual a 0, quando x for igual a menos 2, perdão. Quando x for igual a menos 2. Isso aqui é a raiz da função. Agora vamos para os sinais. Os sinais, eles ocorrem, tá? De y, vale lembrar, você está analisando o sinal de y, tá? Então, antes de menos 2, a minha função tem sinal negativo. Depois de menos 2, a minha função tem sinal positivo. Portanto, y é menor do que 0, ou seja, y é negativo, a função é negativa aqui, ó. Para x menor do que menos 2, tá? Ou seja, antes de menos 2. E y, aqui está errado aqui, tá, gente? Finalzinho aqui. Y é maior do que 0, para. Aqui está x menor do que menos 2, aqui é para ser x maior do que menos 2, tá? Aqui é para ser maior, ou seja, depois de menos 2, é que nós temos o y maior do que 0, ou seja, a função como sendo positiva, beleza? Vamos adiante. Obter a raiz e analisar os sinais da função definida pelo gráfico abaixo. Está aqui, então, o nosso gráfico, beleza? Vamos lá, então. Intercepta o eixo x exatamente aqui no 1. Então, exatamente aqui eu tenho a raiz da função. Beleza? Então, a raiz é aqui, quando x for igual a 1. Antes de 1, observe que todo gráfico, essa linha verde, está acima do eixo x. Portanto, o y, que representa a função, então o sinal da função é positivo. Depois de 1, o sinal da função é negativo. Por quê? Porque está abaixo do eixo x, está abaixo de 0. Você está estudando o sinal da função. E quem representa a função é y. Então, você está estudando o sinal de y, tá? Vamos lá, então. Olha só. Antes de 1, positivo. Ah, professor, mas antes de 1, os números aqui não são negativos, não? Tá, os valores de x são negativos, mas você não está estudando o sinal de x, você está estudando o sinal da função.
e a função é representada por y. Y varia de baixo para cima. Acima do eixo x positivo, abaixo do eixo x negativo. Olha aqui. Abaixo do eixo x negativo. Beleza? Vamos lá, então. Raiz da função. Y igual a 0 para x igual a 1. Então, nesse caso aqui, ó, y igual a 0, né? A função é igual a 0 quando x for igual a 1. Beleza. Sinais. Olha só. Y é menor do que 0 para x maior do que 1. Ou seja, o y é menor do que 0. O y ele é negativo quando x for maior do que 1. Ou seja, quando, depois de 1, o y é negativo. E, por sua vez, o y é maior do que 0, ou seja, positivo, aonde? Quando x for menor do que 1. Ou seja, antes de 1, o y é positivo. Beleza? Vamos, então, estudar o sinal de uma função. É determinar para que valores do domínio, valores de x, a função é positiva, negativa ou nula. Então, vamos verificar aqui o seguinte. Estudar o sinal da função definida por f de x igual a 3x menos 6. Então, presta bastante atenção. Gente, estudar o sinal da função, né? Como a gente viu agora, é verificar os sinais de y, tá? Para isso não é necessário, se quiser fazer, beleza, não tem problema. Mas não é necessário a gente estar fazendo o gráfico completo, tá? O plano cartesiano completo para poder fazer o estudo de sinal. Já que basta a gente analisar os valores que estão acima ou abaixo de x. Apenas isso, tá? Já que estamos estudando o sinal da função, estamos estudando o sinal de y. Então, o que acontece? Temos alguns procedimentos básicos para fazer o estudo do sinal de uma função. O primeiro procedimento é o seguinte: encontrar a raiz da função. Então, essa é a primeira coisa que você vai fazer. Encontrar a raiz da função. Qual é o valor de x que vai fazer com que toda a função seja igual a 0. Beleza? Feito isso, aí você vai para a segunda parte, que é o seguinte: fazer um gráfico simplificado em que você tem apenas o eixo x, posicionando essa reta de maneira correta, tá? Sendo crescente ou decrescente e identificando a sua raiz. Em seguida, fazer o estudo do sinal, ou seja, lançar os sinais, beleza? Vamos então seguir o passo a passo para fazer esse estudo do sinal aqui dessa função. Primeira coisa, tá? Queremos saber para que valores reais de x a função é positiva, negativa ou nula. Então, a primeira coisa que eu faço é achar a sua raiz. Essa é a primeira coisa que a gente vai fazer, tá? Vamos então encontrar a raiz da nossa função. Olha só. F de x igual a 0. Fizemos isso agora há pouco tempo, para encontrar a raiz de uma função. Mas quem é f de x? 3x menos 6. Portanto, 3x menos 6 é igual a 0. 6 subtraindo passa para o outro lado somando. 3 multiplicando passa para o outro lado dividindo. 6 dividido por 3, x igual a 2. Essa é a raiz da minha função. Beleza? Então, está aí a raiz da minha função. Vista, então, a raiz da minha função, o que é que eu vou fazer agora? Gráfico simplificado. Apenas o eixo x. Essa função aqui apresenta um coeficiente angular ou taxa de variação positiva. Logo, a sua reta será crescente. Olha só. A raiz aqui identificada, x igual a 2, tá? E, obviamente, a reta passando por ela de forma crescente. Está aí, então, a situação, tá? Interceptou o eixo x exatamente quando x for igual a 2. Antes de 2, essa linha vermelha está abaixo do eixo x. Se essa linha vermelha está abaixo do eixo x, então, obviamente, o seu sinal será negativo. Depois de 2, essa linha está acima do eixo x. Logo, o seu sinal será positivo. Vamos lá, então, verificar. Depois de 2, positivo. Antes de 2, negativo. Ah, professor, mas antes de 2 os números não são negativos, não? Gente, estamos analisando não os valores de x, mas os valores de y. Estudando o sinal da função, tá? Portanto, y igual a 0 para x igual a 2. Ou seja, exatamente quando x for igual a 2, nós teremos a função como sendo igual a 0. Porque daqui para cima a função é positiva. Daqui para baixo a função é negativa. Parou na linha, vale 0. Beleza? Vamos adiante. Y é maior do que 0 para x maior do que 2. Ou seja, depois de 2, o y é maior do que 0. Ou seja, o y é positivo. Beleza? E o y é menor do que 0 para x menor do que 2. Ou seja, antes do 2, tá? O y é menor do que 0. Ou seja, ele é negativo. Beleza?
Próximo exemplo. Estudar o sinal da função definida por g de x igual a menos 2x mais 2. Beleza? Vamos lá, então. Primeira coisa, encontrar a raiz da função. Beleza, então. Admite, então, que g de x é igual a 0. Olha só. Admitindo, então, que g de x é igual a 0, mas, por sua vez, quem é g de x? Menos 2x mais 2. Então, nós teremos menos 2x mais 2 igual a 0. Resolvendo a equação, 2 está somando, passa para o outro lado subtraindo. Olha só. Menos 2x igual a menos 2. Menos 2 multiplicando, passa para lá dividindo. Menos 2 dividido por menos 2 é igual a 1. Menos por menos dá mais, tá? Então, ó, x igual a 1. Encontrei, então, a raiz da função. Encontrado, então, a raiz da função, o que eu faço agora? Gráfico simplificado. Eixo x. Vou identificar a raiz da minha função, que é x igual a 1. Olha só. E aí vem aqui, ó, e observe. Essa função apresenta o coeficiente angular como sendo negativo. Se o coeficiente angular é negativo, significa dizer, então, que essa reta é crescente ou decrescente? Decrescente. Lá vai o gráfico, ó, decrescente, beleza? Está descendo a ladeira, ó. E aí a gente observa que antes de 1, toda essa linha vermelha está acima do eixo x, portanto, seu sinal é positivo. E depois de 1, está abaixo do eixo x, portanto, seu sinal é negativo. Vamos lá? Antes de 1, positivo. Depois de 1, negativo. Vamos, então, agora fazer a análise. Portanto, y igual a 0 para x igual a 1. Y é maior do que 0 para x menor do que 1. E y é menor do que 0 para x maior do que 1. Beleza? Jovenzinhos, dúvidas até aí? Tá tudo tranquilo? Pelo jeito, sim. Se estamos em silêncio, então, acho que tá tudo... Tá tudo tranquilo, seu Bruno, tudo tranquilo. Ah, então tá certo, então. Beleza. Sobre as inequações de primeiro grau, tá? Vou fazer apenas aqui um breve comentário para que a gente possa, então, partir aqui rapidamente para fazer algumas considerações sobre outro tipo de função que a gente vai falar também antes de resolver os exercícios, tá? Então, inequações de primeiro grau. Gente, para resolver a inequação de primeiro grau, a gente basicamente utiliza os mesmos princípios utilizados nas equações. A gente faz uso dos princípios de equivalência, até porque, para resolver uma inequação, a gente pode, do primeiro grau, a gente pode utilizar esse recurso. Recurso esse que não dá para ser utilizado nas outras inequações, nos outros tipos de inequação. Mas na inequação de primeiro grau, a gente pode tranquilamente fazer uso desse recurso sem problema nenhum, tá? Suponhamos que y igual a f de x e y igual a g de x sejam duas funções reais. Chamamos inequação de incógnita x toda desigualdade condicional que apresenta uma das seguintes formas. Então, nós utilizamos normalmente os símbolos de maior, menor, maior ou igual, ou menor ou igual, para identificar, certo, esse problema como sendo uma inequação. Beleza? Deixa eu ir aqui adiante. Solução e conjunto de solução, tá? A solução de uma inequação é cada valor real de x que a satisfaz. Então, o conjunto de solução de uma inequação é o conjunto de todas as soluções, até porque nós temos uma quantidade infinita, tá, de soluções em uma inequação, na maioria das vezes. Resolver uma inequação é encontrar o seu conjunto de solução. Beleza? Então. E aí, nós utilizamos os princípios de equivalência, como eu havia comentado com vocês. Equivalência de inequações, princípios de equivalência. Então, olha só, podemos adicionar uma mesma expressão aos dois membros de uma inequação. Isso equivale a transpor um termo de um membro para outro, invertendo seu sinal. Melhor, não vou nem dizer invertendo seu sinal, vou dizer invertendo uma operação. É que nem aquela história. Letra vai para um lado, número vai para o outro. O cara está somando, passa subtraindo, está subtraindo, passa somando, está multiplicando, passa dividindo, está dividindo, passa multiplicando, está na forma de potência, passa como raiz e vice-versa, tá? Isso aí é o uso dos princípios de equivalência. Por exemplo, temos aqui a inequação 3x mais 5 maior do que 2. Então, se 3x mais 5 é maior do que 2, eu posso tranquilamente resolver isso aqui como se fosse uma equação de primeiro grau. 5 está somando, passa para o outro lado subtraindo, tá? E aí nós teremos 2 menos 5, que vai dar menos 3. Ó, observem aí.
que na verdade ele está falando aqui sobre troca de sinal, mas eu prefiro chamar de troca de operação, tá? 3x é maior do que menos 3. 3 multiplicando passa para lá dividindo, tá? X vai ser maior do que menos 1. Beleza? Tá aí. Então, basicamente, essa parte das inequações, a gente vai trabalhar com isso aqui, beleza? Mais alguma dúvida até aí, jovem? Está tranquilo? Eu vou aí para passar para o próximo ponto. Próximo ponto é o seguinte, então. Vamos lá. Parando, então, aqui a nossa transmissão aqui de tela. Agora a gente vai passar para o seguinte. Eu vou falar um pouco sobre função quadrática ou função polinomial do segundo grau, tá? Então, deixa eu até mudar aqui a câmera, que a gente possa visualizar aqui. Acho que está tranquilo aí, dá para ver minha mãozinha aí, né? Então, olha só. Fazer, então, alguns comentários aqui sobre função quadrática, básicos, para que a gente possa estudar, então, na próxima aula, tá? E fazer as resoluções das questões. Então, o que vem a ser uma função quadrática? Toda e qualquer função que é escrita na forma f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Beleza? Então, toda função que é escrita nessa forma é chamada de função quadrática. Apresenta como condição de existência o a obrigatoriamente tendo de ser diferente de zero, tá? Então, o a tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque se o a for igual a zero, ele vai ser zero, cancela o x ao quadrado, sobrando apenas bx mais c, deixando então de ser uma função do segundo grau e passando a ser uma função do primeiro grau. Para que seja função do segundo grau, tem que ter a variável x elevada a expoente 2. Essa é a característica básica de uma função quadrática. Portanto, a diferente de zero é a primeira finalidade que nós encontramos para o a, que é justamente o quê? Determinar a condição de existência da função. Determinando, então, a condição de existência da função, pelo que é que o a também é responsável? Pelo seguinte, determina o posicionamento da concavidade da parábola, pois se o a é maior do que zero, ou seja, positivo, tudo que é positivo nos faz feliz. Então, ó, concavidade voltada para cima. Agora, se o a for menor do que zero, ou seja, negativo, tudo que é negativo me deixa triste, concavidade voltada para baixo, tá? Então, o a também determina o posicionamento da concavidade da parábola. Se for positivo, concavidade voltada para cima. Se for negativo, concavidade voltada para baixo. Então, vamos lá. A determina a condição de existência da função e determina o posicionamento da concavidade da parábola. Então, aqui a gente acabou de falar sobre os aspectos do coeficiente A. Beleza? Condição de existência e posicionamento da concavidade da parábola, beleza? Então, o A é responsável por isso aí. B, olha só, para eu poder falar sobre o B, eu vou ter que lembrar o seguinte. Reta, o coeficiente angular A determina se a reta é crescente ou decrescente. Caso o A seja positivo, a reta é crescente. Caso o A seja negativo, a reta é decrescente. No caso da parábola, a gente não tem como dizer que ela é estritamente crescente ou estritamente decrescente. Por quê? Porque ela é as duas coisas ao mesmo tempo. Então, olha só. Se você tem, por exemplo, aqui, ó, tá? Eixo X, eixo Y. Deixa eu fazer mais um aqui, tá? Eixo X, eixo Y. O que acontece? A parábola pode ter concavidade voltada para cima ou pode ter concavidade voltada para baixo. O que acontece? Ela é crescente e decrescente ao mesmo tempo. Isso por quê? Porque inicialmente, observem que todos os valores que a gente analisa de uma função, a gente analisa a sua evolução da esquerda para a direita, tá? Analisando da esquerda para a direita, inicialmente a gente está descendo a ladeira e depois a gente começa a subir. Então, é decrescente e crescente ao mesmo tempo. Nesse caso aqui, ela primeiro começa a subir, depois começa a descer. Então, é o seguinte, ela é crescente e decrescente ao mesmo tempo, só que
Existe um ponto especial onde essas tendências se invertem, onde ela deixa de ser crescente e passa a ser decrescente ou vice-versa. Esse ponto é um ponto especial. Esse ponto ele é chamado de vértice da parábola. Como todo e qualquer ponto, ele apresenta coordenadas XV, YV. Se a concavidade for voltada para baixo também. Então, ó, XV, YV. Tá? Então, nesse caso aí, esse é um ponto especial e que quem interfere diretamente nele é exatamente quem? O B. Então, eu vou colocar aqui, ó. Interfere na localização do vértice. E como é que eu consigo identificar isso? Através, obviamente, das fórmulas que são utilizadas para a determinação do vértice da parábola. O vértice ele é um ponto especial, então tem coordenadas XV e YV. Tá? Nesse caso aí, se eu quiser determinar o valor de XV, ele é igual a menos B sobre 2A e YV é igual a menos delta sobre 4A. Em ambos os casos, o B interfere por quê? Aqui está na cara. E aqui por quê? Delta, vamos lembrar o nosso bom e velho discriminante, que nós chamamos de B ao quadrado menos 4AC. Beleza? Lembrando aí ó, que delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Beleza? Ok, então. Resta, então, a gente falar a respeito do C. Pelo que é que o C, então, é responsável? Olha só. Indica o ponto em que a parábola intercepta o eixo Y, tá? Isso justamente por quê? Porque C é um termo constante, é um termo independente. E os termos constantes ou termos independentes, eles normalmente indicam os pontos em que a parábola, o gráfico qualquer que seja, intercepta o eixo Y. Tá, e quem é que indica o ponto em que o gráfico intercepta o eixo X? Aí é justamente a mesma coisa da função afim. É o zero ou raiz da função. Zero ou raiz, tá? Indica onde o gráfico toca o eixo X. Para isso, fazemos uso da seguinte fórmula, a boa e velha fórmula de Bhaskara. X é igual a menos B, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2A, onde delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. E aí, através da fórmula de Bhaskara, nós determinamos o ponto em que a parábola pode ou não interceptar o eixo X. Beleza? Isso aqui foi só uma recapitulação sobre função quadrática para que a gente possa, então, relembrar e trabalhar isso aí na nossa próxima aula. Beleza? Jovenzinhos, até aí, alguém tem alguma dúvida? Tá tudo beleza e tudo tranquilo? Ok, então. Vamos lá, então, sobre as considerações finais da nossa aula. Lembra que na próxima semana, tá, a gente vai estar resolvendo questões. E se a gente vai, então, estar resolvendo questões, as questões são do livro, tá? Então, quem ainda não está com o livro 2, providencia. Dá um pulinho na escola, vai buscar, porque esses livros já chegaram há muito tempo. Eu acredito até que vocês já estejam com o livro. Mas, caso não estejam, dá uma passadinha na escola. Por quê? Na próxima aula, a gente vai trabalhar apenas resolvendo questões do livro. Beleza? Estamos acertados, então? Então, jovenzinhos, fica aqui o meu tchau, tchau. Até a próxima aula. Abraço, Bruno. Um abraço e até semana que vem, galerinha. Paz e luz. Abraço.